Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Efésios, capítulo 1, verso 7, diz assim: Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. A redenção, que é o grande assunto de toda a revelação, especialmente no Novo Testamento, ou seja, do poder, culpa e consequências penais do pecado, Romanos 3:24 e Mateus 1:21. Se o homem fosse incapaz de se redimir, de ser um servo, seu parente poderia redimi-lo, Levítico 25:48. Por isso, antitipicamente, o Filho de Deus tornou-se o Filho do homem, para que, como nosso parente, ele nos pudesse redimir. Mateus 20:28. Redenção segue a saber que, da possessão adquirida daqui em diante, Efésios 1, verso 14, pelo seu sangue, em Efésios 2:13, como um instrumento da propiciação, isto é, a consideração concebida por seu próprio amor, pela qual ele, que estava justamente irado, em Isaías 12:1, torna-se propício para nós a expiação, o preço pago, a justiça divina pelos nossos pecados. Atos 20:28, 1 Coríntios 6:20 e Colossenses 1:20. Remissão ou perdão dos pecados. No grego, a remissão de nossas transgressões não apenas preterição, como em Romanos 3:25 deve ser traduzido. Essa remissão, sendo a explicação da redenção, inclui não apenas a libertação da penalidade do pecado, mas também sua profanação e poder escravizante negativamente, e a reconciliação de um Deus ofendido a uma satisfação para um Deus justo positivamente. Riquezas da sua graça. Efésios 2:7. As riquezas excedentes da sua graça, de acordo com as riquezas da sua glória, de modo que graça é a sua glória. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo diz aqui que o patriarca Abraão foi considerado justo pela fé, não por meio da observância da lei. Haja vista que ele foi considerado justo antes de receber a circuncisão, escrito nos versículos 6 e 8 de Gálatas 3. Portanto, só são seus filhos aqueles que têm a mesma fé dele, e não aqueles que observam a lei. Versículo 9. Mas aqueles que insistem em cumprir a lei estão obrigados a cumpri-la inteiramente. Para a lei diz: maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei. Deuteronômio 27, verso 26. Gálatas 3, verso 10. Como é impossível cumprir tudo sem derrapar em um único mandamento, Tiago 2, 8 a 13, aquele que se propõe a cumprir toda a lei será amaldiçoado. A boa notícia é que Cristo se fez maldição por nós ao morrer na cruz no nosso lugar, pois a lei dizia: qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Deuteronômio 21:23. Desse modo, Cristo nos libertou das exigências da lei. Paulo não está dizendo que a lei é maldita, mas que a lei trazia uma maldição para aqueles que não a cumpriam por completo, ou seja, para todos, porque ninguém era capaz de cumpri-la plenamente, da qual Cristo nos libertou ao se tornar Ele mesmo maldição por nós. Em sua carta aos Romanos, Paulo disse que, uma vez que Cristo morreu e ressuscitou por nós,
nós agora pertencemos a Ele e estamos sujeitos às leis dele e não às leis da antiga aliança. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Romanos 7,4. Por isso, devemos levar a sério as repreensões que Paulo deu aos Gálatas, para que não cometamos os mesmos erros deles. Nós não estamos debaixo da lei mosaica, estamos debaixo da lei de Cristo. Portanto, devemos viver como pessoas libertas da antiga lei. Caso contrário, nos separaremos do amor de Cristo e cairemos da graça. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas 5, 1,4. Em Gálatas 4,5 diz: para remir os que estavam debaixo da lei foi preciso a plenitude dos tempos e o Filho de Deus ser enviado, o Verbo encarnado, nascer de mulher e estar sob a lei. A vinda de Cristo ao mundo cumpre o tempo determinado pelo Pai, momento que torna possível àqueles que estão reduzidos à servidão receber a adoção de filhos, ou seja, serem idôneos para participar da herança.